vídeo eu vou te mostrar 10 sugestões de plantas de sombra com folhagens incríveis. Todas são plantas que eu cultivo aqui no meu jardim e eu vou passar algumas dicas de cultivo para vocês. Eu espero ajudar vocês com esse vídeo na escolha das plantas certas para cultivar na sombra. Se esse vídeo for útil para ti, eu quero que tu comente aqui embaixo de que estado tu está assistindo esse vídeo. Eu sou a Josiele aqui do Rio Grande do Sul. A sugestão número 1 de planta para cultivar na sombra é a Locásia Uente. Essa é uma planta que eu considero muito resistente, porque eu cultivo essa planta já há mais de 10 anos, ela é de fácil cultivo, só que ela não pode receber o sol direto nas folhas, senão as folhas dela ficam queimadas. Então ela é uma planta perfeita para ser cultivada na sombra, ela pode ser cultivada em ambiente interno, eu já cultivei ela dentro de casa durante muitos anos. A parte de cima da folha tem esse tom verde bem escuro e na parte de trás tem esse tom mais arroxeado. Ela é uma planta que gosta que molhe as folhas dela. Sempre quando eu faço a rega eu molho as folhas e ela gosta bastante. Ela gosta de um substrato sempre úmido e a forma de a gente fazer mais mudas dessa planta é através da divisão de touceira. Ao redor da planta mãe vai nascendo outras mudinhas e a gente pode estar retirando elas, fazendo a divisão e retirando elas com raiz e plantando em outro lugar. Olha só, nessa parte aqui dá de ver bem que tem mais de uma muda. Por exemplo, eu poderia estar retirando uma dessas mudas e plantando em outro lugar. A segunda sugestão de planta que gosta de ser cultivada na sombra é a amaranta riscada. Essa é uma planta muito ornamental, observa só as folhas dessa planta. Ela tem riscos nas folhas, na cor rosa, o que torna a planta muito ornamental, parece que foram até pintadas, olha só. São folhagens incríveis, essa é uma planta que também gosta que molhe as folhas dela, sempre quando eu faço a rega eu molho. Na parte de trás da folha apresenta um tom arroxeado bem bonito também. O substrato dessa planta deve ser mantido sempre úmido e ela deve ser cultivada na sombra sem incidência nenhuma de sol. Essa é uma planta que eu também considero resistente, porque mesmo que a gente perca todas as folhas dela, que ela fique totalmente sem folhas e a gente acha que perdeu a planta, ela tem a possibilidade de voltar, de rebrotar, criar novas folhas e voltar a ficar bonita. Foi o que aconteceu com a minha muda aqui. Ela é uma planta que não resiste a geadas, então no inverno ela acabou perdendo todas as folhas e eu achei que eu tinha perdido a planta. Só que depois, no final do inverno, ela rebrotou e criou todas essas folhas, então é uma planta bem resistente. Se vocês quiserem fazer mudas dela, é através da divisão de touceira que se faz as mudas. Aqui dá de ver bem que tem duas mudas, então eu poderia estar retirando uma com raiz e plantando em outro lugar. Me contem o que vocês acharam dessa planta, eu acho ela incrível. A amaranta riscada também pode ser cultivada em vasos. A terceira sugestão de planta de sombra é a peperômia. Hoje eu vou mostrar 3 variedades de peperômia para vocês nesse vídeo. Nessa parte aqui do jardim eu cultivo 2 variedades, a peperômia variegata e a peperômia de folha verde. Quando nascem as folhas da peperômia variegata, quando elas são folhas novas, elas ficam assim, ó, em um tom mais verde limão e verde. E depois elas vão ficando em um tom mais assim, ó, com as bordas mais em um tom mais branco e o centro da folha é mais verdinho. Essa é uma planta que não gosta de um substrato muito úmido. Eu já consegui observar aqui que ela é uma planta que gosta de menos água no substrato e mais água nas folhas. Sempre quando eu faço a rega eu molho as folhas e o substrato eu molho bem pouquinho. Faço uma rega bem de leve mesmo, porque ela não gosta de ficar com o substrato muito úmido, senão as folhas vão começar a cair, vão ficar molengas e começar a cair. Essa é a peperômia toda verde. Eu plantei aqui junto as 2 espécies, eu plantei no mesmo vaso. Tem 2 vasos aqui, tem um vaso com as 2 espécies e o outro vaso só com a peperômia variegata. Esses 2 tipos de peperômia aqui são plantas muito fáceis de cuidar. Se vocês comprar uma peperômia dessa daqui, vocês vão conseguir fazer facilmente várias mudinhas, retirando apenas pequenas estacas dela, vocês vão conseguir facilmente fazer mais mudas. Então é uma planta bem boa pra gente cultivar. Tem um ciclo de vida perene, durando aí por muito tempo. Essa é um outro tipo de peperômia, ela é conhecida como peperômia melancia, e de cara a gente já vê por quê, né? Olha só que folha mais linda. As outras peperômias que eu mostrei antes, eu já cultivo elas há anos, mas essa muda aqui, eu tinha o sonho de ter essa planta aqui, era um sonho muito grande, e eu consegui adquirir ela faz mais ou menos uns 2 meses que eu tô cultivando ela aqui, plantei ela nesse vaso, e ela já está se desenvolvendo, as folhas estão bonitas e já nasceu novas folhas nela. Olha só que lindinhas as folhas que nasceram, bem pequenas.
Quando eu compro uma planta, eu já vou logo tentando fazer mais mudas, mas essa daqui não teve jeito, ela é só uma muda mesmo, então eu não consegui desmembrar ela aqui para fazer mais mudas. Mas para mim não esperar muito tempo o vaso encher, porque vai demorar até encher o vaso. Aqui eu consegui fazer mudas através da divisão de touceira. Eu vou tentar fazer uma muda dela pela folha. Eu vou retirar uma folha e vou colocar na água. A gente consegue fazer muda dela assim. Eu vou fazer e depois eu mostro em outro vídeo para vocês. A quarta planta que pode ser cultivada na sombra é a jiboia. Essa jiboia que eu cultivo ela aqui na rua, no meu jardim vertical, aqui embaixo da copa de algumas árvores que tem aqui na volta. Mas eu cultivo também ela em ambiente interno. Eu tenho duas mudas dentro de casa, tem uma na minha cozinha e outra no banheiro. Então é uma planta super fácil de cultivar, que pode ser cultivada tanto em ambiente externo quanto interno, sem a incidência de sol direto, em uma sombra. Todas essas plantas que eu já mostrei hoje, que eu vou mostrar ainda nesse vídeo, elas podem ser cultivadas na sombra. Mas vocês nunca podem colocar elas em um local muito escuro. Sempre coloquem próximo a uma janela, se for cultivar dentro de casa. E se for cultivar assim na rua, pode plantar assim embaixo da copa de alguma árvore, que nem eu fiz aqui, que elas vão gostar bastante. Tem um bicho aqui que tá roendo as folhas da minha jiboia, não sei que bicho é. Mas observem só a cor das folhas dessa jiboia. Depois eu vou mostrar para vocês as outras que eu cultivo lá dentro de casa e vocês vão ver a diferença na cor das folhas dela. A jiboia também é uma planta que não gosta de um substrato encharcado. Sempre quando vocês forem fazer a rega, coloquem pouca água no substrato e nas folhas vocês podem molhar bastante, que elas gostam. Inclusive, ela é uma planta que sobrevive ficar alguns dias sem rega. A muda que eu cultivo de jiboia na cozinha, eu acabo esquecendo de regar ela e rego ela uma vez a cada 15 dias ou até mais e ela sobrevive super bem. Vocês podem até esquecer de regar a jiboia, mas nunca reguem ela demais. Ela não desenvolve tanto quanto as outras com pouca rega, mas sobrevive bem. A quinta sugestão de planta que pode ser cultivada na sombra é o cingônio rosa. Essa planta aqui pode ser cultivada tanto na sombra quanto na meia sombra. O cingônio rosa é uma planta de fácil cultivo, assim como o cingônio verde. As folhas novas que nasceram aqui já nasceram em uma cor mais rosada. Já as folhas mais antigas têm uma coloração mais esverdeada. O cingônio rosa gosta de um substrato sempre úmido e uma forma bem fácil de a gente conseguir fazer mudas dessa planta é através da divisão de touceira, porque ela vai se entouceirando e é muito fácil a gente conseguir retirar mudinhas daqui da volta dela. Eu queria ter mostrado para vocês o cingônio verde. Até ontem ele estava aqui com umas folhas, coisa mais linda. Agora só restou uma folha. Ele foi atacado por formigas. As formigas aqui devoraram todas as folhas dele, então vocês devem estar atentos às formigas com o cingônio, elas adoram. Essa muda de cingônia aqui está sendo cultivada no banheiro. Aqui ela recebe mais claridade, ela recebe um sol filtrado aqui através da janela do banheiro. Observem só a diferença na cor das folhas. As folhas aqui ficam em um tom mais verde-limão. Eu já vou aproveitar que eu estou aqui e vou mostrar a sexta sugestão de planta que pode ser cultivada na sombra, dentro de casa e até mesmo no banheiro. Essa planta aqui é o dólar. Aqui ela recebe somente a claridade, ela não recebe o sol direto nas folhas e as folhas ficam em um tom bem verde escuro e brilhante. Ela está plantada aqui em um vasinho feito com garrafa de alvejante. Essa é uma planta de fácil cultivo que gosta de um substrato sempre úmido. A cor das folhas dela varia conforme a incidência de luz que ela recebe. Eu também tenho aqui a mudinha de jiboia que eu falei para vocês. E aqui vocês podem observar que a folha da jiboia também fica em um tom diferente, fica em um tom mais esverdeado, fica apresentando menos variegação do que a outra muda lá da rua. Nessa parte aqui de cima da planta, as folhas ficam totalmente verdes. Voltando aqui para o meu jardim vertical na rua, eu tenho outra muda de dólar. Aqui a gente consegue observar que a cor das folhas da planta é diferente da outra que eu mostrei para vocês. Tanto a cor quanto o tamanho também. Aqui as folhas ficam menores e elas ficam puxadas mais para um verde limão. Não fica aquele verde tão escuro igual a outra que eu mostrei antes. Eu acabei de regar ela, por isso que as folhas estão assim. Aqui as folhas não ficam tão brilhosas como a outra que eu mostrei. Então vocês podem observar que as folhas das plantas elas mudam conforme o local que a gente cultiva elas. Essa muda de dólar costuma florescer aqui também, já a outra muda cultivada lá dentro em ambiente interno nunca floresceu. E as flores são assim, ó, são flores bem pequenas que nascem assim em cachos.
A sétima planta que pode ser cultivada na sombra é o clorofito. Eu já fiz vídeo aqui no canal falando tudo sobre o clorofito, como cultivar, como fazer mudas, e eu vou deixar o vídeo no card aqui em cima para mostrar para vocês. Eu plantei ela aqui nesse pneu, plantei aqui várias mudas de clorofito e ficou muito bonito. Quem assistir esse vídeo vai conseguir ver que as mudas eram bem menores quando eu plantei elas aqui. E olha como fica lindo assim, uma decoração assim com clorofito plantado em pneu. E já nasceu aqui algumas hastes que ficam caídas assim, pendentes, e fica bem bonito. A forma de fazer mudas do clorofito pode ser através dessas hastes que já têm raízes. Esse clorofito aqui é uma planta de sombra que também não pode receber o sol direto nas folhas. Existe um outro tipo de clorofito que pode receber, que é o clorofito de sol, mas esse que eu estou mostrando aqui é o clorofito de sombra e não pode receber o sol nas folhas. O clorofito também pode ser cultivado em pequenos vasos e é uma planta que aguenta curtos períodos de seca. A oitava planta de sombra é a begônia. Eu tenho aqui mais alguns tipos de begônia, mas é que eu vou mostrar mesmo hoje e falar para vocês é essa begônia aqui da folha redonda. Essa begônia que ela fica com as folhas bem grandes. Depois que eu troquei ela para esse local, que ela gostou bastante e se desenvolveu bem mais. Ficou com as folhas maiores e ramificou muito. Atrás da folha tem um tom mais avermelhado e na frente da folha toda verde, e ela tem uma consistência mais lisa, não é mais aveludada igual outros tipos de begônia. Olha como ela se ramificou, ela está plantada aqui em um vaso. Para fazer mudas dela, a gente pode estar destacando uma mudinha que nasce aqui ao redor da planta, ou também a gente pode fazer mudas através da folha. Antes, essas begônias aqui elas estavam sendo cultivadas em um local onde elas recebiam algumas horas de sol fraco por dia direto nelas. Agora eu coloquei elas aqui, já faz algum tempinho já que eu coloquei elas aqui nessa parte, onde elas estão embaixo aqui de copa de árvores, então elas não estão recebendo sol direto. E as folhas mudaram de cor. As folhas dessa daqui ficaram em um tom mais acinzentado. Antes era nesse tom assim mais esverdeado, como essas daqui da parte de baixo dela. As begônias podem ser cultivadas assim, em ambientes de sombra com bastante claridade, e elas gostam de um substrato sempre úmido. Elas até já floresceram aqui. Essa begônia aqui que eu tô mostrando, ela tem um crescimento bem vigoroso e é conhecida como begônia redonda. A sugestão número 9 de planta que pode ser cultivada na sombra de folhagens incríveis é a brilhantina. Ela pode ser cultivada também à meia sombra. Essa planta aqui eu já cultivo ela há mais ou menos uns 11 ou 12 anos. Já tem bastante tempo. Eu cultivei ela durante muitos anos em uma jardineira. Depois que eu me mudei para essa outra casa aqui, eu plantei ela nesse vaso maior. Eu fiz também mais algumas mudas dela que estão se desenvolvendo, mas aquela muda do vaso é a planta que eu tenho há mais de 10 anos. Ela é uma planta bem fácil de fazer mudas dela através de pequenas estacas. Nessa parte aqui do jardim tem outra muda de brilhantina que eu fiz há pouco tempo. Aqui ela fica com umas folhas em um tom mais verde-limão, porque ela recebe um solzinho da tarde, bem pouquinho. E lá naquela outra parte ela está em um ambiente de sombra, fica com as folhas em um tom mais verde escuro. Ela gosta de um substrato bem fértil, para ela se desenvolver e ficar bem bonita, ela gosta de substrato fértil, mas ela se desenvolve também em pequenos espaços, ela costuma nascer facilmente por vários lugares. A brilhantina é uma planta que tem um ciclo de vida perene e é uma ótima sugestão para aquelas pessoas que têm dificuldade no cultivo de plantas. Iniciem cultivar uma brilhantina que vocês vão ter grande sucesso no cultivo. Essa é uma planta que já me acompanha há muito tempo. Me contem se vocês cultivam plantas aí na casa de vocês que vocês já cultivam há muitos anos. A 10ª sugestão de planta de sombra com folhagens incríveis que eu selecionei para mostrar nesse vídeo hoje para vocês é a samambaia. Lembrando que todas as plantas que eu mostrei aqui nesse vídeo são plantas que eu cultivo aqui no meu jardim. Olha só que folhagens incríveis que essa samambaia tá. Ela tá adorando ser cultivada aqui nesse local. Só de olhar assim para ela já dá pra gente perceber. Para vocês acertar no cultivo da samambaia, o principal é o local onde vocês vão colocar elas. Se vocês já fizeram de tudo para ter samambaias bonitas e não estão conseguindo, provavelmente vocês precisam mudar a samambaia de vocês de lugar. As samambaias são plantas que elas nos dizem onde elas querem ficar, e como elas nos dizem? Através da aparência delas, é só a gente observar. Eu plantei essa muda aqui em um vaso de pneu que eu fiz. Coloquei aqui 2 pneus, reciclei eles, pintei
E coloquei cimento na parte de baixo deles e o pé aqui também é feito de cimento. Então ficou um vaso suspenso, ótimo para cultivar samambaias. Eu adorei, ela tá gostando aqui bastante desse local e ficou muito bonita assim no pneu. Vocês devem manter o substrato da samambaia sempre úmido, molhar as folhas dela, ela gosta que regue as folhas também, e protegê-las do vento e também ir trocando de lugar. Se não está se desenvolvendo, vai trocando de lugar até vocês colocarem no local onde ela mostre para vocês que ela está gostando do local. Aí ela vai ficar com as folhas mais bonitas, vai começar a crescer, se desenvolver e ficar com uma coloração assim bem bonita. A minha aqui está sendo cultivada aqui embaixo da copa de umas árvores aqui e do lado aqui também tem umas taquaras, então ela gosta bastante desse ambiente assim. Eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Se vocês gostaram, compartilhem o vídeo com mais pessoas e deixe o like para me ajudar aqui no vídeo. Um beijo para todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.